Bem-vindos a mais um Think Ahead. Ao meu lado hoje, Paulo Castelo, CEO da Think, porque temos convidado especial Super convidado. que tem uma experiência gigantesca com inteligência artificial. Antes de se falar de Antes de ChatGPT, ChatGPT. eles já estavam fazendo esse negócio na unha. Maravilhoso. A gente vai conversar com o Rodrigo Murta da Lookbox. Tudo bem? Tudo jóia. Bacana, obrigado pelo convite. A gente que agradece você aqui, lutamos por essa data para dar certo e alinhar a agenda de todo mundo. Obrigada. Primeira coisa, eu queria que você contasse, né? A gente falou aqui, você trabalha com inteligência artificial muito antes da gente falar de ChatGPT. Quero entender como é isso e como nasceu a Lookbox. Bacana, legal, gente. Qualquer coisa vocês me interrompem, porque falar do Lookbox, tipo falar de filho, sabe? A gente vai se empolgando, né? E vai embora. Então, o Look, a gente... O look, olha só. Primeiro, eu sou físico de formação. Uhum. Em 2011, eu fui convidado para trabalhar numa rede varejista aqui de São Paulo, que era o Saint-Marché, é o Saint-Marché, e no desafio de montar o departamento de inteligência do Saint-Marché, né? Um desafio super legal, mas nesse meio do caminho, os desafios que a gente teve era como é que estruturava os dados da empresa, porque para você montar um departamento de inteligência, se você não tem o dado na mão, você não consegue fazer a inteligência acontecer, né? Montamos lá o famoso DW, que é um repositório onde você bota todas as informações, organiza isso. A ideia era ter inteligência de estoque, de consumo, de... Exatamente. Quanto tem que comprar? Essa é a primeira pergunta que você pode otimizar numa rede varejista, comprar certo, né? Para você nem sobrar que é a grande mercadoria dor do e varejo, nem faltar, né, a tal da ruptura, né? Então, eu montei esse algoritmo de reabastecimento em cima dessa base de dados. Só que uma vez isso montado, ninguém compra às cegas. Você tem que negociar isso, né? Enquanto não tem agente, pelo menos, para fazer isso. Por sinal, eu acho que é um campo bem fértil, tá? Não é a brincadeira do Lookbox, mas tem espaço aí. Como é que você negocia essa com o fornecedor, né? Porque não é assim, tá aqui, o algoritmo calculou isso. Aí chega a Ambev lá e fala, olha, mas se você comprar um pouco a mais, você vai cair nessa margem de desconto, eu dou um rebate e tal, tal, tal. Para você navegar nessa informação, você precisa de uma ferramenta que se chama Business Intelligence, onde você tem acesso rápido a esses números, né? Na época, tinha uma ferramenta de mercado que estava super em voga, a gente colocou essa ferramenta, foi super bacana, porque os primeiros dashboards e painéis apareceram, mas, principalmente os gerentes mais velhos, os diretores, quando queriam dado, dificilmente eles iam na ferramenta. Era muito mais fácil pedir para o Murta, né? Murta, tem uma reunião aqui com o Ambev, meio-dia, já eram 11 horas. A grande inteligência da empresa era... Acaba sendo a área, uma pessoa que tem acesso àqueles números e sabe mexer na plataforma. Sabe navegar rápido, né? Por isso que eu digo que o início do Lookbox é um pouco egoísta. Eu falava, não, será que não dava para a ferramenta responder isso direto? Então, em vez do Bernardo, que era CEO do Marché, eles acabaram de fazer a venda, inclusive, da companhia, né, para a Cencosud, essa semana passada, retrasada. Então, o Bernardo era CEO até então. E quando ele queria um dado, ele não ia na ferramenta de BI para poder saber aquela informação. Ele mandava o WhatsApp para o Murta mandava para o time. Quando era uma equipe, né, era eu mesmo que fazia essa conta e mandava para o Bernardo. Então a gente tinha uma dor. E a gente vê no mundo de startups que sempre que tem uma fricção no processo, né, que você pode remover essa fricção, seja Airbnb, Uber, isso que a gente já está cansado de ouvir falar, talvez tenha um negócio interessante ali. E a ideia era, será que não dá para o Bernardo fazer essa pergunta direto pro sistema, em vez de ele perguntar pro Murta? E essa foi o início do Isso é Lookbox. engraçado, porque assim, ele está contando essa história no momento onde existe uma IA que você faz pergunta e ela te responde e tal. Parece normal, Quando né? esse cara resolveu fazer isso... Hoje é normal, não existia Doido, eu lembro do tio nada meu falando disso. assim, tem certeza que eu acho que isso não faz muito Não sentido, existia sabe? nada disso. Isso foi 2013, tá? Como que você vai 2013. escrever e vai receber um número, um gráfico, uma tabela, escrevendo normal, linguagem natural? É algo impensável. Isso, porque foi 2013. Então, até o próprio conceito de AI só era no meio acadêmico e quem trabalhava com isso que conhecia, né? Eu participava nos congressos fora do Brasil, chamava Wolfram, é uma instituição de pesquisa, e eles têm um site que chama Wolfram Alpha, onde você já fazia perguntas e trazia essas respostas, isso desde 2009. Eu tentei trazer isso para o Marché, mas não fazia sentido, trazer a tecnologia externa. Eu falei, vou tentar fazer. Eu brinco que eu vi o filme do Facebook, eu e meu irmão. A gente falou, e montou esse negócio. A gente brinca que é o seguinte, tem tecnologias que são grandes sacadas de negócio.
Aham. Outras são grandes sacadas de tecnologia. Quando a gente olhou o Facebook, falou, pô, se fosse uma sacada de negócio, né? Porque a tecnologia não tem nada demais fazer uma rede Sim. social. Qualquer um poderia ter feito aquilo ali, mas casar aquilo, fazer os clusters nas universidades e fazer um negócio prosperar era o desafio. A gente era mais fã do Google, porque o Google começou com uma tecnologia legal, né? A gente pensou, se ele fez essa rede social, por que a gente não faz a nossa, né? Nosso equivalente. A gente chegou a fazer um projeto antes do Lookbox, e depois, eu e meu irmão, a gente montou a tecnologia do Lookbox, que era essa de como é que eu faço uma pergunta para saber, em vez de perguntar no WhatsApp qual é a minha venda ontem, pergunta aqui. Óbvio, não tinha a tecnologia de LLM atual, que isso explodiu em 2022, começou a tecnologia mesmo em 2020, nem se falava disso em 2013. Mas a gente já sabia que era o caminho, tinha uma tecnologia de AI simbólica, mais simples, que já resolvia esse problema, né? Então foi aí que começou a jornada do Lookbox, né? E na época, dentro da empresa, você desenvolvendo isso, clientes ou enfim, como que era? Quando isso não se falava, hoje a gente fala, é tudo muito normal. Eu dei algumas sortes. Quando eu comecei a fazer isso dentro do Marché, eu fiz um combinado com o Bernardo. Eu falei, Bernardo, tem uma coisa aqui que quero trabalhar nas férias, sair de job, final de semana, como um projeto paralelo. Eu tinha os projetos do Marché, mas dando certo, eu quero montar uma empresa disso daqui minha. Aham. Aí ele falou, beleza, pode tocar. Aí começou, o primeiro ano foi 2000, eu comecei 12 de dezembro de 2013. A gente está fazendo 13 anos agora. Quando foi 2014, a gente teve 1 milhão de interações só dentro do Marché, que era uma rede ainda muito menor do que ela é hoje naquele período, né? Foi daí que eu vi, putz, acho que tem uma coisa legal aqui. Outro momento que deu assim, casou na agenda, o Cubo acabou de ser lançado. O Cubo foi lançado em setembro, 10 de setembro de 2015. Então, 2014 deu certo ali, comecei a namorar como é que poderia ser como empresa. Quando veio o Cubo no ano subsequente, a gente falou, olha, a gente aplicou para o Cubo como startup e a gente foi aceito nos primeiros batches de startups lá do Cubo. E conta o que é a tecnologia, como é que foi feito, que tipo de cliente que usa. Explica um pouco isso daí para o Legal, né? pessoal que não Então, conhece. como a gente nasceu no varejo, foi natural, será que outros varejistas usariam a solução? E daí veio um monte de aprendizado. Primeiro, eu achava que todo mundo já tinha, um mínimo, os varejistas grandes, uma organização de base como a gente tinha feito lá no Saint-Marché, né? E não tinha. Então eu chegava, tal, como é que funciona? Integrado numa base de dados. Eu falei, não, mas eu nem tenho isso organizado. Então, opa, pera lá. Então, começaram a surgir vários desafios de, será que isso escala, né? Desafios de empresa, de startup. Mas, em resumo, a gente nessa jornada descobriu que a gente consegue ajudar, principalmente quem tem força de vendas, varejistas que têm um vendedor lá na ponta, né? Como é que a gente faz ele vender mais? Essa foi uma sacada que veio depois. Então, isso é importante. Às vezes é a mesma tecnologia, mas se você não sabe contar a sua proposta de valor de uma forma legal, e às vezes reduzir, inclusive, fala, tem gente que quer abraçar o mundo, não funciona. Aham. Porque a minha força de vendas, ela vai ser limitada. Que discurso ela vai fazer? Isso, assim, apesar de ter 13 anos de histórias, a gente, no ano passado, a gente aprendeu com esse erro de novo. Quando a gente lançou os agentes de dados do Lookbox, que já é baseado nessa tecnologia nova, a gente viu, caramba, isso serve para qualquer vertical. Vamos atacar o mundo aqui com esse modelo. Quebrou uma cara. Por quê? Porque quando eu chego num varejo, eu sei se o dado está organizado ou não. Quando eu chego numa empresa de construção civil, eu fico na sorte. Se tiver organizado, vai funcionar. Se não tiver, não vai. Mas como eu não conheço aquele ramo, eu não sei se está organizado ou não. Aí a gente viu que, novamente, fecha o ICP, que é um termo que a gente usa aqui nas startups para dizer qual é o seu público-alvo que você vai falar nas empresas. Que empresas você ataca que você resolve uma dor bacana, né? E a gente está com um público bem claro hoje, né? Então, a gente tem varejistas e força de venda com comissão, né? Então, por quê? A gente fez um estudo em Magalu, em 2024, onde a gente mostrou que a gente conseguiu, quem usa a nossa ferramenta de notificação, que eu vou falar um pouquinho aqui como é que funciona, a gente conseguiu ver que ela vendeu, quando a gente fez esse teste, 3,4%, 3,9% a mais. Nossa, isso né? daí em faturamento é E absurdo. foi na Black Friday. Então, o impacto que teve na venda foi absurdo. Aí sim, eu casei a tecnologia com uma proposta de valor muito clara. Cara, a gente faz a força de vendas vender mais, ponto. Como é que se mostra isso? No teste AB que a gente fez lindo, com 1.000 vendedores que estavam recebendo nossa notificação e 1.000 vendedores que não estavam recebendo a nossa notificação por AI.
Então aqui eles sabiam assim, olha, para você vender, se você vender um pouco mais, você bate essa meta, ó, você não está desempenhando bem nisso, tal. Era o agente ajudando aquele vendedor a performar. O outro, ele só consultava indicadores, que é o nosso modelo antigo, mas não tinha esse ativo dizendo o que fazer. E foi isso que a gente viu que tem um impacto em venda. Aí foi daí que a gente conseguiu crescer bastante o Lookbox no ano passado, já fruto desse trabalho. Né? Que a gente fala hoje que a gente descolou de BI, né? Foi onde a gente começou. Sim. Hoje a gente se define muito mais como um Waze. Né? Eu falo, olha, o modelo antigo era... Os antigos vão saber, Paulo vai ajudar um pouco mais nova, né? Você tinha um guia 4 rodas. Então, você pegava o guia 4 rodas, falava, vou pro lugar X, gente, era assim que se fazia, tá? Você pegava, andar em São Paulo com aquele tinha no carro. Exatamente. Você tinha tinha que ser atualizado, porque mudava mão de rua. Nossa, é o guia 4 horas atualizado agora, né? Porque mudou as mãos das ruas, os nomes e tal. Então, era assim que a gente navegava. O que a gente descobriu? Tem um paralelo muito forte com quem tem força de vendas hoje, porque quando você entrega um dashboard para sua força de vendas, você está entregando o guia 4 rodas digital. Você tem um mapa, mas e daí que eu tenho um mapa? Como é que eu chego no meu destino que é, eu quero vender mais, eu quero bater minha meta? Então a gente consegue nesse modelo Waze, que a gente fala, né, dar uma direção mais clara. Você quer vender mais? Fala, a sua loja está vendendo muito esse item que você não está vendendo. Ó, a parte de garantia estendida e seguro, você não está performando tão bem quanto a média do grupo. Aí tem várias dicas que você pode dar para dar direção. E casa com a AI agêntica agora e com os LLMs, porque ele tem capacidade de analisar essa massa de informação e mais do que analisar, nem a gente já conseguia fazer, mas não conseguia contar a história. Porque não adianta fazer uma análise e dar uma coisa seca para o usuário. Tem que ser uma coisa que ele engaje, que ele sinta que você está ajudando e fale na linguagem dele. Aí o LLM destrói nessa área, tá bem legal. Então, baseado em dados de venda da empresa ou do mercado, enfim, você dá orientação para o vendedor, faz o anúncio de tal jeito, ou com tal produto, enfim, é mais ou menos isso. Isso, então, não pensa numa loja, a gente tem Casas de Bahia e Magalu, hoje, a gente está com 15 mil vendedores em Casas de Bahia, 10 mil em Magalu. Cada vendedor desse, ele tem um look que já tinha para acompanhar o seu resultado. O passo que a gente fez a mais é falar, não basta acompanhar o número, eu tenho que dizer como é que essa pessoa pode performar. Um caso muito claro é a garantia estendida. Então eu vou fazer uma compra, a cada 5 compras se vende uma garantia estendida. Aquele vendedor não está performando, ele está fazendo a cada 10. Dica de ouro, né? Porque margem para a empresa e o vendedor pode bater melhor a meta dele. Então a gente consegue dar essa direcionada de forma ativa que a gente fala. Então a gente não tem que pegar o celular para saber o que eu posso fazer. Isso é uma coisa que muita gente erra na ponta também. Falar, mas não tem um chat que interage? Falo, cara, ele está vendendo, está fazendo uma coisinha. Eu não vou esperar que o vendedor chegue lá, como é que eu posso fazer para performar a minha venda? Não, eu já sei o que ele pode. No meio da venda. Eu já sei o que ele pode fazer, porque eu tenho todo o histórico, eu posso dar todo dia para ele uma dica, falando, olha, estou vendo aqui que você está até bem, mas você podia estar melhor se fizesse isso daqui. Eu ativamente já falo o que pode ser feito. Esse que é o grande novidade que a gente está trabalhando aí no Lookbox. Você ia falar, eu te interrompi. Não, é porque assim, eu conheci a Lookbox, ela era um BI mais moderno, né? Porque era um BI que você usava a linguagem natural. Perfeito. Né? Que era aquela história que você contava, né? Você não precisa saber como navegar dentro do BI. Exatamente. Né? Porque conforme você vai criando o BI, vai criando páginas e páginas e páginas, e aí chega uma hora que você já nem sabe aonde que está exatamente... Dado mais simples, eu quero saber a venda desse produto naquela sessão ontem. Mas aí é no BI 23, na aba 4, no filtro X, né? Então, e essa era a proposta inicial da Lookbox, onde eu tinha ali um Google, um buscador, que eu ia lá e descrevia o que eu queria, e aí pronto, chegava a informação para mim, né? E era isso que eu queria entender, assim, como que evoluiu com a IA, né? E você, eu acho que já respondeu um pouco isso daí, que foi a proatividade, né? Fazer a análise, deixar os agentes fazerem a análise antes nos dados e começar a distribuir a informação, a inteligência para cada vendedor no momento certo, todos os dias. A gente brinca daquela frase bem sensacionalista, sabe, de Instagram, que tipo, o dashboard morreu. Esse caso é verdade. Em que sentido? Antes, você tinha o dashboard da empresa. Esse não morreu, esse vai continuar existindo. Um básico, onde todo mundo fala uma mesma linguagem. Mas quando você olhava aquele dashboard numa reunião e falava, gente, o que aconteceu com a venda da semana passada que despencou? Você tinha que ter um dashboard que pegava a venda, quebrava por regional, quebrava por geografia, quebrava por tipo de produto,
e dentro do tipo de produto, departamento, seção, grupo, subgrupo, para fazer análise. Então, você acaba tendo dashboard, dashboard, dashboard. Sim. Né? E cada dimensão que você sai quebrando, você tem combinações. Porque a bronca pode ser numa regional que caiu aquela categoria de produto. Sim. Perceba que quando você vai botando todas as combinações, isso explode o número de dashboard. Sim. Aí você sempre tem o gênio do dashboard. Não, vai com fulano que esse Que é o fulano gargalo, entende. né? Que é o gargalo, porque no mundo da informação todo mundo precisa dela. Então não dá para multiplicar isso para botar um analista para cada executivo da empresa. Aí onde é que o agente entra muito legal? Então, tecnologia antiga do Lookbox, né? Que já era um diferencial. Como é que eu chego nesse dado fazendo uma pergunta? Ok, já resolve um problema. Só que com a evolução da tecnologia, a gente viu que a gente podia ir além. A questão não é chegar no dado, é por que minha venda caiu? Eu não conseguia responder essa pergunta. Uhum. A grande evolução é, eu consigo agora fazer essa pergunta no agente do Lookbox. Só que esse agente não é para a loja. A gente tem algumas camadas, são 3 camadas de solução no Lookbox. Eu tenho o que é para o vendedor, vendedora, lá na ponta, esse eu sou ativo. Eu falo, olha, eu brinco com o modelo Nike, just do it, sabe? Já dá a dica ali do que pode ser performado. O gerente da loja, ele tem um modelo Nike, com híbrido, em alguns casos que a gente está testando, que sim, ele pode fazer uma pergunta um pouco mais... Um caso muito legal de um cliente nosso perguntou assim, um gerente perguntou, como é que eu faço para me preparar melhor para a minha Black Friday? Um gerente perguntou. A gente falou, cara, que pergunta legal. A gente pegou essa pergunta e replicou para todos os gerentes. Então a gente usa como polo de aprendizado. Nível 2. O nível 3 são regionais, diretores, que estão olhando a operação. Ali não tem fórmula pronta. Né? Ali chegou do CEO uma estratégia nova agora que eles têm que aumentar a share nesse produto. O que ele quer saber? Onde é que a gente tem mais oportunidade de aumentar a share nesse produto? Aí são os agentes. A gente tem um modelo igualzinho uma interface de Cloud GPT, onde ele pode perguntar, olha, como é que eu faço para aumentar? Quais são as lojas que eu tenho mais oportunidade de aumentar o share dessa categoria? Aí ele faz análise integrada com as bases de dados que eu já tenho, isso que é legal. Essa não foi a parte difícil, porque eu já tinha integrado os dados da empresa, eu só não tinha essa camada agêntica em cima dela. Então, para o público diretoria e regionais, que está muito forte, é como se ele tivesse um analista digital do seu lado, Sim. como diz um executivo lá das Casas de Bahia, que não pula carnaval, não tem feriado, não dorme, né? Tá sempre funcionando. Tá sempre funcionando lá do seu lado, que se você quiser saber, ele vai lá e responde. Né? Vocês têm a inteligência artificial no produto para o cliente. Mas como empresa de tecnologia, imagino que internamente vocês também estejam fazendo as suas transformações e revoluções na operação. No Lookbox a gente chama de casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. A gente é bem... Se você fosse mais nerd, seria de adamante. Verdade. E o que é interessante? Isso é um desafio constante para quem está com tecnologia, porque ela pesa dos dois lados, né? Como é que eu aplico para o meu cliente? Mas se eu não tenho uma cultura e não respiro isso, eu não consigo levar melhor para o meu cliente. Né? Agora mesmo, a gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, eu estava na China agora. Fui esse ano e ano passado, até para comparar o gap de tecnologia, que é bizarro na China, dá todo um papo aqui. E qual a ideia? Putz, o que está rolando de tecnologia legal que eu possa levar? Não só para os meus clientes, mas de práticas dentro do próprio Lookbox. Né? Ou você estava no SXSW também, é incrível, é bem interessante porque é um conteúdo mais puro. Inclusive, eu encontro com ele lá fora, mas não encontro com ele aqui no Brasil. É muito chique esse negócio, é hein? mais fácil encontrar com ele lá fora do que encontrar aqui em São Paulo. E dentro, eu acho que é um desafio muito parecido com o que o Paulo tem feito na Finca, que é um trabalho incrível de agente. Né? De como é que a gente aumenta a produtividade do nosso time. Quem não fizer isso, não vai sobreviver no mercado. Né? Tem até uma questão de trabalho, emprego aqui, uma questão meio social. Mas a verdade é essa. Então, essa otimização interna ela é fundamental para você ficar vivo, eu diria. Não é nem só inovar, né? Então, vocês também estão constantemente redesenhando a operação. Redesenhando Como a é que operação. está sendo essa jornada? Conta um pouco para a gente como é que está sendo. A gente tem alguns dados no Look, por exemplo, a gente praticamente dobrou em termos de faturamento, mas eu consegui fazer o quê? Remunerar melhor o time, não necessariamente dobrar o time. Isso é escala. Então, o time de CS, que era muito corpo a corpo, uma das partes do time de CS era desenvolver relatórios para os clientes. Esse relatório era código puro no Lookbox. Quando veio o Cloud da vida, a gente conseguiu escalar uma coisa que talvez demorasse uma semana para fazer, eu consigo fazer em horas. É absurdo nessa parte de código, né? Tanto o desenvolvimento do Lookbox,
A gente tinha uma linguagem de programação de uma parte antiga do Lookbox, tinha que migrar para outra. Ninguém nunca mexia naquilo, porque eu falo, cara, vai gastar 5 meses para fazer isso daqui, mas fica incomodando, dando problema, mas putz, é um investimento muito caro de ser feito. Hoje em dia isso não é mais problema. Acho que o time fez uma semana, uma coisa que ia demorar um tempão para se fazer. Então, bem aproveitado, é incrível. Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem tanto poder, mas não sabe o que fazer com aquilo. Aí você começa a tirar para tudo quanto é lado e perde o foco. Também é fácil se perder numa empresa e começar a querer fazer muito e não resolver nada, né? Então, como qualquer ferramenta, como é que você consegue extrair o máximo de valor dela e não se perder aí no brinquedo e quando vê você está brincando, refatorando coisa que não precisa, fala, cara, não tem nada que dá para resolver do cliente. Então, isso é meio que eu chamo de meditação corporativa, tá? Que a gente é muito fácil de, numa corporação, não importa o tamanho, ver uma coisa nova, se empolga com aquilo, esquece o antigo, fica sem acabativa, quando você está com um monte de frente aberta e não fechou aquilo que deveria ter feito. Então, às vezes é papel da liderança, falar, afunilar, focar, para você ser mais consistente na sua entrega. E no que importa, no que faz na estratégia, ter estratégia para adotar e fazer a transformação. E não mudar toda hora para tudo quanto é lado. Isso é uma parte muito difícil, porque vem a tecnologia nova e é uma empresa de tecnologia e segurar para, putz, mas você leva valor para o cliente? É o momento de apostar? Não é o momento de apostar? É um dilema constante. E como é que foi o início da jornada de IA dentro de casa? Como é que foi, assim, quem conduziu, como que foi a estratégia? Há um tempo atrás a gente estava conversando, você estava com 80 pessoas. Perfeito. Aí a gente conversando agora, você está com menos de 40. Exatamente. Né? Então, assim, reduziu pela metade, mais ou menos no mesmo período que chegou a IA. Perfeito. Né? Acho que a última vez que a gente tomou um café junto foi uns 2 anos atrás. Acho que sim. E você estava com 80 pessoas, né? Então, assim, como é que foi essa jornada? Como que a IA entrou nessa história? Como é que foi, assim, o comecinho, assim, porque a ideia é muito dar uma educada no pessoal que está tentando saber como é que faz a jornada dentro de casa, né? E eu acho que você é um exemplo muito legal de empresa que sempre foi para frente, sempre teve super ligado com tecnologia, e não é uma novidade para vocês, mas é uma empresa com 80 pessoas. Se você não dá a direção e força a direção, principalmente no início, não vai. Então, apesar de ser uma empresa de tecnologia, não foi assim, legal, olha aí, que bacana, nossa, que legal, vamos, não. Então a gente teve, como é que a gente fazia para entrar no sangue da empresa, realmente, a tecnologia? E eu vi uma palestra, eu esqueci o nome do executivo, tá no meu Instagram, não lembro agora, ele vendeu a empresa dele, e foi muito interessante, foi no Web Summit, e ele brincou que ele era o psicopata da AI na empresa. E ele falou, gente, é o seguinte, se eu posso falar com Einstein, com o Steve Jobs aqui, equivalente, eu não estou usando isso, eu não aceito isso na minha empresa. Mas, sabe, então, tem que ser, não faz sentido, ele falava, eu não estar usando essa tecnologia. Mas naquele tempo que a galera mal sabia o que era GPT, né? Aí eu peguei essa fala dele, eu falei, já sei o que vou fazer no Lookbox. Porque o melhor, a forma mais simples de você fazer esse tipo de transformação é dar palco. Dar palco para quem está fazendo. Porque você vê, putz, legal, tá tendo visibilidade de quem? Quem está fazendo isso daqui? Né? Aí a gente criou o prêmio com um nome super criativo de Psicopata da AI. Do Lookbox, com estatuetazinha, que era um cara com uma faquinha assim, meio um cara de lunático, né? Meio politicamente incorreto, né? E toda sexta-feira a gente falava, quem está fazendo qualquer coisa com AI, a gente vai botar aqui o projeto e vai votar quais são os projetos mais bacanas. Cara, começou... Aí veio um projeto tal, e que é legal, veio de áreas nada a ver, por exemplo, a design nossa, né, a Gabi, fez um trabalho super legal. Ela achou uma ferramenta lá de design, não tinha o Cloud Design, né, na época, e ela já fez umas coisas super bacanas, e você falou, nossa, dá para fazer isso? Então como é que você pega os expoentes da sua equipe e potencializa? Só disso, e você dá o espaço, dá o palco, e o desafio já começa a pegar. Aí o time de produto, o time de CS, financeiro, todo mundo começou a ver um pouco de como é que poderia
andar nessa direção. E, claro, você tem que dar ferramenta. Por exemplo, lá no Lookbox, a gente botou recentemente o Cloud para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso do Cloud, lá o corporativo, e pode brincar com a ferramenta, né? Pô, como é que não adianta ficar cobrando tudo e falar, faz tudo na conta pessoal também, né? Dá um pouco de governança, dá um pouco de ferramenta. Mas o principal, eu diria que é esse. Espaço de palco, uma direção, passa um desafio, de uma forma um pouco mais estruturada. Eu vi um trabalho muito legal na Raia Drogasil, cara. Fizeram um movimento gigante lá também, né? O equivalente que a gente fez no Lookbox, numa escala muito maior, né? Mas era isso. Eles reconheciam as pessoas que estavam fazendo algo de AI, davam palco, e depois estruturavam esse projeto para não virar só fogo de palha de POC, né? Que é uma coisa que startup não gosta, é quem vive de POC. Para isso entrar realmente depois no ciclo da empresa. Mas acho que é um caminho que tem funcionado para outras empresas, não só para o Lookbox. Para você, pessoalmente, tua jornada foi como? A minha, quando lançou o GPT em si, né, 30 de novembro lá de 2022, uma data bem emblemática para a gente, acho que na primeira semana eu estava brincando lá com a tecnologia e eu vi, caramba, isso vai mudar muita coisa. Deu sorte que a gente ter acabado de pegar o aporte. 2 meses antes a gente já pegou o aporte. Sorte e não sorte por quê? Sorte porque a gente estava capitalizado. Não sorte porque todo o plano que a gente fez não contava com essa tecnologia que não estava tão acessível na época. Apesar de existir API e tal, não tinha toda essa visibilidade ainda do ChatGPT, né? Então, aí falando de AI moderna, generativa, quando lançou o GPT, foi quando aí um monte de gente, investidor, amigo, Musa, você viu isso? Primeira coisa que a galera achava assim, isso não vai acabar com vocês? Porque é natural pensar, né? Caramba, Linguagem natural. linguagem natural, uma empresa gigante e tal, uma tecnologia muito mais moderna, fui estudar. Aí daí que eu fiz o livro, o Arte de GPTA, que foi exatamente essa provocação de um monte de gente perguntando como é que usa, como é que faz? E eu empolgado, não, você está fazendo errado, não, já sei, vou fazer um livro a respeito, né? Então, a minha jornada na generativa, vamos pensar assim, AI mesmo começou muito antes, né? Mas na generativa foi com o ChatGPT e o que forçou até ajudar o próprio time e tal foi o lançamento do livro, né? Que para mim foi muito, muito bacana, né? A gente tem, para quem não sabe, foi o primeiro livro de GPT físico do Brasil, né? Que eu lancei em junho de 23. Eu até ia perguntar do livro. Hã? Eu até ia te perguntar sobre o livro. Eu comprei o livro, ainda não li. Comprei digital. Ok, tá valendo. Isso eu não posso assinar, Esse aí fala que o Kindle pode fazer tudo que o seu livro faz. Falou, alto lá, não dá para assinar. E enche o saco quando tá decolando o avião que tem que desligar. Né? Hoje não dá, mas antigamente encheu o saco. Mas você lançou ele em 23. Isso, junho de 23. Continua atual. Ele continua em que sentido? A base ainda é muito válida, do tipo que a forma de pensar da gente, nossa educação é toda que a gente chama de responditiva. Né? Você grava a coisa e tem que responder. E o que o GPT inverte nessa ordem, que é super saudável, eu brinco lá no livro com esse conceito, é voltar para Sócrates. Né? Por quê? Sócrates fala, cara, mais importante é fazer boas perguntas. O que você vai questionar ali? Né? E ter capacidade crítica de avaliar aquela resposta. Alucinando ou não, é a mesma coisa que o fake news hoje. Então, como é que a gente trabalha essa capacidade crítica, que é uma dificuldade grande da sociedade em geral, né? E o GPT meio que força essa mudança na marra. Porque quem tem filho na escola, né? Então, é isso. Mas ele pode fazer todo o dever de casa no GPT? Pode. Mas ele pode criar uma empresa no GPT? Não. Então, como é que muda? Né? Tem que ser projetos que você tem a capacidade de executar. Quem é bem-sucedido? Tem um projeto, eu consigo tirar aquele projeto do papel e fazer aquilo acontecer. Então, eu vejo escolas mudando, né, a forma de educar, e meio que forçado na marra por conta dessa provocação. Né? Então, nesse sentido da base, claro, a tecnologia que eu uso no livro é a 4, que estava disponível na época. Né? Que já era, assim, era o precursor do... Porque era multimodal ali, já era né? multimodal, já brincava. Já tinha visão. Isso, né? Claro, evoluiu muita coisa de mais capacidade. Mas ela já pensava. Ela já então, mas tinha o básico que é assim, quebrar a cabeça. Às vezes ainda vejo muita gente me mandar perguntas que a gente falava antes assim, já deu um Google, agora a evolução é, você não deu nem um chat GPT disso daqui, né? Para saber se existe ou não. E o que eu acho interessante, é de graça, você não tem que pagar nada para ter acesso àquilo, né? É quebrar mais a barreira mental. Isso eu acho que o livro ainda tá atual. Então, assim, a tua estratégia para se afundar nisso daí foi o livro. Foi construir... Para o LLM,
eu juntei o que eu tinha no Lookbox com o livro para entender a tecnologia. À medida que eu ia estudando, ia pegando, desde a parte mais técnica das APIs, até a interação do dia a dia que qualquer um pode fazer, né? Mas é muito mais a maneira de pensar, que às vezes você está tão desacostumado a usar uma ferramenta nova, que se você não se forçar um pouco, você não sabe o que extrair daquela ferramenta, né? Eu lembro exemplos clássicos. Eu sou viciado em drone, né? Então, um drone tinha quebrado uma coisa específica lá. Ele estava tirando uma foto panorâmica. E eu nem acreditava que ele tinha capacidade de responder. Eu falava, nunca que ele vai me responder. Um drone DJI Mini, na época, sei lá, 4 Pro, a câmera panorâmica não está funcionando. Aí eu falei, cara, mas eu nem tentei, né? Eu brigando mesmo os hemisférios aqui, né? Conversando. Bota lá, né? Aí eu falei, caraca, não é que ele corrigiu? E eu sei que a maioria das pessoas não vai nem testar, para falar, não pode fazer um negócio desse. Aham. E até hoje tem respostas recentes que eu pego assim, sei lá, do Lookbox, uma interface, coisa do tipo, isso aqui ele não vai resolver. Agora, ele estava fazendo uma planilha de bonificação, que tem umas faixas chatas de intervalo, da maneira de fazer a conta. Eu falo, puta, eu sei fazer isso no Excel, é legal, mas será que o Claude não faria para mim? Acho que ele não vai acertar. Aí eu fiz a primeira versão. Ele fez, a fórmula ficou feia. Eu falei, cara, era exatamente o que eu queria, mas, cara, se você usar a fórmula tal e a fórmula tal, não dá para ficar melhor? Ele refez, ficou perfeito. Tipo assim, ainda tem aquilo, eu achava que ele não ia fazer, e ele já está fazendo. Como está evoluindo muito essa tecnologia, uma dica legal. Às vezes aquilo que você perguntou há um tempinho atrás, tenta na próxima versão. Sim. Senão a gente fica muito preso assim, não, já testei e não funcionou. Quando você testou? Com essa tecnologia, Nossa, então... é coisa realmente muito rápido, diferente. Eu sei que isso que eu fiz não funcionaria. Eu brinquei lá no livro, na versão 4, assim, tipo assim, qual é a música do Raul Seixas que fala que a gente não usa toda a nossa inteligência? Né? É uma frasezinha do Ouro de Tolo. O que é legal? Ele não fala que eu não uso inteligência. Ele fala que não usa 100% da nossa cabeça animal. Né? Ele faz o vínculo, lá atrás ele não fazia esse vínculo. Agora, se você perguntar pro Claude, pro GPT, cara, ele chega na música e tudo, na frase, na estrofe, tá lá e coloca. Isso. Então, isso só vai melhorar com o tempo. E você acha que hoje a gente ainda tem resistência, assim, pensando na maioria das pessoas, ou até executivos, né? Muitas vezes para quem a gente direciona o papo aqui, ainda tem essa dificuldade de ir lá e perguntar, de estar aberto, não, vou perguntar mesmo, mas não vai responder. Você acha que a gente Como que ainda está tem... sendo a interação com o pessoal, com o C-Level, com relação a IA? O que você está vendo hoje no mercado? Eu vejo que, assim, mudou muito. Lá atrás, as pessoas eram muito reticentes, tinha uma coisa que, eu vou botar meus dados da minha empresa aqui, coisa que completamente sem sentido, né? É a minha opinião, pelo menos. Mas isso evoluiu muito. Então, eu estava nessa viagem agora com os executivos da China, executivos de grandes empresas, CEO de grandes empresas. Não tinha ninguém que não tinha um ChatGPT, um Claude, no seu celular. Ponto. Não tinha. Uns usavam mais, outros usavam menos. Mas era commodity, em todos os executivos têm uma inteligência artificial. Né? E acho que quase todo mundo paga. Não era nem a versão free. Então, pessoas que usam mesmo. O que eu vejo dessa liderança? O desafio deles é saber como é que eu extraio mais valor disso, para não virar uma brincadeira. Então, o que eu vejo muita dúvida ainda é, cara, isso é tão interessante, mas eu acho que a minha empresa não está tirando o valor que poderia tirar dela. Isso é uma dúvida geral. A gente brinca que tem aquele estudo da MIT que fala que 95% das empresas não sabem o que fazer, né, com a inteligência artificial. A gente brinca, ainda bem que a gente achou os outros 5% aqui no Lookbox, né? Aqui tem os 5% que a gente tem aqui, né? Mas ainda é uma dúvida geral. Acho que tem gente fazendo um trabalho muito interessante de trazer, às vezes, uma empresa externa. Por exemplo, tem a Startse, tem a InnoScience, né, do Maximiliano, tem algumas empresas tem o pessoal do Distrito. Do Distrito, perfeito, excelente com o Araújo, né, que ajudam a fazer esse trabalho de educação da empresa que quer saber como é que anda nesse meio. Tá? Então, acho que os executivos não são tanto uma questão, mas a dificuldade que, uma vez por mês, eu devo receber um contato de executivo falando, tu tem uma empresa aqui, tal, queria fazer isso aqui, eu indico para um desses 3 players. A dificuldade não é nem usar o GPT, o Claude e tal, mas entender como usar a inteligência artificial de forma estratégica para de fato ter resultado na operação. Para de fato ter resultado, não ser uma brincadeira, porque é muito fácil colocar lá no departamento XYZ, falar, legal, agora corrigi meu e-mail. Nossa, agora eu faço uma imagem muito mais rápida aqui pro meu post de Instagram.
isso mexeu no bottom line da empresa? Aham. Né? Então, esse é o grande desafio. O que, que vai mexer? Então, para falar, cara, eu tem que ser muito claro. Então, quem trabalha com varejo, mais claro ainda, ou faz vender mais, ou diminui custo. Um dos dois. É isso que vai valor para a empresa. Tem um monte de firula, de não sei o quê, proposta de valor. Mas vende mais ou reduz custo. Então, que a gente ficou feliz com esse case que a gente conseguiu público com o Magalu? A gente fez vender mais. Com teste estatístico, legal e tal, e bacana. Por isso que a gente fala que é um case de sucesso de uso de GenAI para fazer vender mais. Mas esse é um case. Tem atendimento, tem automação. Empresa de tecnologia já é muito mais claro. Né? Então, quem trabalha com tecnologia no seu desenvolvimento, hoje não existe mais uma empresa que faz... E isso tinha no início, essa dificuldade. Tinha programador do Lookbox, falava, não, mas estranho, ele vai programar por mim, como é que funciona isso, e meu emprego, uma coisa meio, sabe, ingênuas ainda do início. E é isso que o papel do gestor é esse, olhar um pouquinho mais para frente e falar, gente, confia, é por aqui, vamos lá, vamos aprender como é que usa essa tecnologia. Né? Hoje, se você fosse bater um papo com um executivo, com um CEO de uma grande empresa, quais são as dicas que você daria para ele começar a jornada, baseado em toda a experiência que você teve na Lookbox? Primeiro, ele tem que acreditar. Se a liderança não acredita e não participa ativamente, não é uma coisa que dá para ser delegada. Né? Acho que comprado não é mais um problema, isso já foi uma questão, agora não é mais uma questão. Agora, não adianta estar comprado e não participar do processo. O exemplo que a gente falou aqui do Look. Então, como é que, se é uma empresa muito grande, precisa de uma estrutura para fazer isso, às vezes tem interno, às vezes externo. O exemplo da Raia Drogasil, eles têm maturidade e fizeram internamente. Outras empresas que já sabem que tem essa necessidade de explorar, mas não sabe como ainda, eu ia sugerir uma dessas 3 empresas que eu falei, ou equivalente, tá? Essas 3 é porque eu conheço o trabalho, para tentar fazer esses pequenos grupos. E a grande dica, já tem talento dentro da sua empresa. Isso é muito claro, porque sempre tem um outlier, alguém que já está extraindo valor dessa solução. Como é que você pega isso e torna mais institucional? Né? Então, você está fazendo na conta pessoal, como é que você ajuda aquela pessoa e dá voz para ela e traz esses early adopters, né, para montar algum tipo de grupo que possa entender seu negócio? O que é importante? A AI sozinha, ela não vai entregar valor nenhum para o seu negócio, se não tiver alguém que entenda aquele negócio. Então, o exemplo que a gente estava falando bobo aqui, né? Quando eu pedi para a AI fazer aquela planilha lá com as faixas de valores e tudo mais, eu sabia qual era o resultado que eu queria. Né? Então, eu sabia qual era o problema de negócio. Ela me trouxe uma primeira resposta que não me atendeu. Eu falo, não, se você fizer isso, isso e isso. Ah, legal, agora atendeu. Só consegue fazer isso quem conhece o problema. Então, áreas específicas, sei lá, uma área de planejamento financeiro da empresa X, para aquele tamanho, para aquele negócio. Quem está lá já sabe fazer. Né? E essa pessoa que vai ter condição de avaliar quanto a AI pode acelerar. Um externo que chegue lá, ele vai ficar patinando. Então, como é que você tira valor de quem já está na sua empresa potencializando o uso da AI? Acho que se tivesse para dar uma dica, é isso. Ache essas pessoas. E esses programas ajudam a achar essa pessoa, dar visibilidade e espalhar essa voz. Né? O que a gente faz no Lookbox, por exemplo? Quando um público que deu muito certo para o uso do Lookbox, a gente, eu falei aqueles 3 níveis, né? Regionais de loja. Então, se você pegar grandes empresas, pode até ter 50 regionais, cada um cuidando de 20, 30 lojas embaixo dele. Né? Esse regional não tem condição de ter um analista para si. Então, a gente cabe muito bem para falar, putz, como é que está minha regional? Por que não está desempenhando? Como é que eu mexo a minha estratégia A, B e C? O que a gente percebeu? Que fazendo equivalente com a empresa, né? Dá um agente para todo mundo ali. Você acha que todo mundo é igual? Não. Sempre vai ter um early adopter que vai ficar viciado e aquele que nem vai utilizar. Pega aquele que está usando muito e aprende com ele. Cara, a gente descobre umas coisas bizarras. Fala, nossa, eu vi que você está usando muito, o que você está fazendo? Não, estou fazendo uma análise. Caraca, nem sabia que dava para fazer isso daqui. Então, a gente aprende com essa turma, pega o conhecimento dele, dá voz. Fala, você se importa de falar? A gente vai fazer um workshop aqui com todo mundo. A gente quer pegar o seu case, o seu case, o seu case. Pô, ele se sente super prestigiado, porque ele é o early adopter da AI que está levando isso para todo mundo. E gera também um incômodo positivo de falar, putz, olha o que ele está fazendo, eu não estou fazendo nada, então não dá para não usar. Aí você vai equalizando esse conhecimento. Esse mesmo processo que a gente faz para os regionais, dá para fazer na empresa da mesma forma. Você vai pegar quem usa e vai começar a incomodar quem não está usando, para saber, por que não está usando? Olha o que dá para fazer aqui com a ferramenta. Você não está fazendo nada?
né? Você nem precisa falar isso, o incômodo já surge no meio do processo, né? Vocês fazem algo parecido aqui na Think, que é encontros toda semana para compartilhar o que cada um aprendeu de diferente, que vocês ainda não implantaram, enfim, não é? A gente criou um Sharpening the Axe, então é afiando o machado. Então a ideia é, cara, toda semana alguém tem que trazer uma coisa nova e compartilhar com o time. A gente senta ali, fica ali 1 hora, 1 hora e meia, entendendo esse negócio novo que alguém já foi, pegou, botou na prática. E como está tudo muito rápido, é muita coisa acontecendo, é muito difícil a gente conseguir acompanhar tudo, né? Então meio que a gente distribuiu um pouco a carga, todo mundo. E aí o interessante é quem é que não vai lá para frente? É aí que é a pergunta, não é quem vai para frente e se Porque expor, todo mundo tem alguma coisa quem não para. vai lá para frente. Por que que não vai para frente? Exatamente. Não está estudando, não está se atualizando, não tem nada para trazer. E aí cria o incômodo de, não, ok, tem que me mexer também. Então, quando termina uma apresentação, a gente já fala assim, quem é o próximo? Aí já 3 pessoas Tá todo pra falar. E eu lembrei de uma coisa também, que é um framework de um livro do François Yaffa-Retail, né? O livro é Yaffa-Retail, mas ele tem um framework que, para mim, serve para qualquer indústria. Ele chama dos 3 E's, que é o educar, explorar e executar, né? E nessa ordem. Então, esses programas mais bacanas, primeiro começa, não adianta querer sair comprando ferramentas, não, educa primeiro. Você tem que ter uma noção do que é visão computacional. Só tem um livro muito legal, chama 2041, né, do Kai-Fu Lee. Bem bacana para quem quer saber o básico da AI ali, o que são as tecnologias, e ele faz de uma forma que tem um conto e uma explicação técnica. Então é sempre um conto legal de ler, uma historinha, e depois ele faz a explicação técnica, né? Então essa parte do educar. Porque se você não tem educado, você começa a querer usar LLM para fazer cálculo de estoque. Não é ferramenta para isso, né? Aí você começa a investir errado nas soluções e não sabe nem o que você pode usar para quê. Uma vez que educou, você tem a exploração. Ok, o time já sabe mais ou menos o que é. Quais são as oportunidades da área? Deixa o pessoal trazer lá para quê? Para explorar. Não sei se vai ter resultado ou não. É uma de brincar um pouco, né? Botar na prática e começar a aprender caindo da bicicleta. Exatamente. Né? E você não vai acertar tudo. Não quer eu tenho que trazer ROI para tudo quanto é projeto. Você não vai conseguir fazer nada, porque você nem conhece ainda para poder explorar. E explorou, aí sugere uma planilha de ROI. Fala, olha, o que leva mais valor para o seu negócio? Né? Todos esses projetos que estão sendo testados, o que é brincadeira com imagem só, que não está levando nada, o que é uma coisa que pode mexer um percentual de uma despesa, de uma venda aqui. Elenca isso no ROI, aí você vai para o executar. Né? Então, acho legal, assim, uma dica bacana para quem está querendo explorar, os 3 E's eu acho bem pragmáticos, assim, como metodologia. Você falou da rapidez, né, que tudo acontece, tem que estar sempre estudando, e aí vocês fazem as reuniões até para dividir ali a carga da busca por conhecimento emocional. O FOMO, distribuir o FOMO. Distribuir entre todo mundo ali a ansiedade. Às vezes a gente conversa e fala, pô, Paulo, agora eu vou ficar sem dormir essa noite. Mas você esteve na China recentemente, esteve ano passado também, 2025, e lá a gente sabe que é tudo muito rápido. Lá a gente volta meio desesperado. De fato. Assim, meio assim, de voltar, ir para o fôlego, mas deixo o desafio para quem estiver assistindo a gente, de pegar o Ano Novo Chinês, a abertura, que a gente estava batendo um papo antes aqui também, em 2025. Tem uma cerimônia do governo, né, super grande lá na China, e os robôs estão fazendo uma performance em 2025. E tem 2026. Então, é o mesmo robô, né? É o mesmo robô, mesmo inclusive. Modelo de robô. Só que com a tecnologia, com o software atualizado. Ele entra, parece um robôzinho de criança, assim, meio quase que caindo. Né? Esse ano, ele está lutando Kung Fu com as crianças. Dando cambalhota lá. Quando eu li a primeira vez, eu até achei que era fake. Né? Mas legal ver essa história lá da China, deles contando, tá aqui o paralelo. O que vem em 2027, não sei. Estava falando que talvez fosse uma bateria de escola de samba. Que a evolução é impressionante. Eu estive, inclusive, numa empresa chamada AGI Bot lá. E lá eu vi os robôs servindo cafezinho, passando roupa, fazendo coquetel. Né? O passar roupa
É engraçado, parece uma coisa super simples, né? Mas é um problema de computação mega bizarro de resolver, né? Resolver esse problema, Eu acho que resolve a logística do mundo. Tá fácil de levar para Marte, a galera. E ele é lentão. Então, quando você pega, incomoda. Aí você olha o robô ali dobrando a roupa, né? Ah, isso é que eu faço. Aí você fala, não, pô, é assim que faz, né? Só que aí a gente tem que lembrar do Kung Fu. Um ano atrás a gente não fazia nada disso. Ele não vai estar dobrando roupa daqui a um ano? Eu duvido que não. Né? Então, essa evolução é muito interessante. E ela não é só B2B, porque a gente sempre ouve de falar em robô em grandes CDs. Ah, a fábrica da Mercedes tem robô. Né? E aquele robô todo truncado, que não é humanoide. Esse não. Né? Então, a diferença é que isso está chegando para o público geral. Isso vai também mudar uma dinâmica maluca aí de possibilidade. Que, inclusive, tem loja lá que você já consegue comprar um robô humanoide para levar para casa, shopping, né? No shopping. Isso é legal. Fui 2 shoppings. Fui o shopping em Xangai e o shopping em Pequim. Né? E tá, tipo assim, a loja da DJI, a Bose Deng, que é uma loja de roupa super bacana, ela é chinesa, né? Todas as marcas, e a loja do robô da Unitri também, né? Com demonstração, os cachorrinhos e tal, brincando na frente. Então, essa parte do robô humanoide, a evolução é bizarra. E o outro ponto que a gente estava falando era o modelo de linguagem, na parte mais técnica, né? Então, tem esses vários modelos que tem do ChatGPT, tem o do Claude, que também está super famoso, mas tem os modelos chineses. Teve um teste lá o organizador da delegação, que é o Alberto Serrentino, onde ele pegou o Queen, a tecnologia do Alibaba, de Conversational Commerce. O Conversational Commerce é o seu e-commerce normal, que você entra para comprar as coisas, só que em vez de você ficar clicando, escolhendo quantidades, você está no chat ali falando. Aí ele pediu o seguinte: eu quero comprar um iPhone, um hambúrguer e reservar um quarto de hotel, no mesmo chat. Só para testar, ele vai se perder, como é que vai funcionar. E ele relatou pra gente, que fala, tá aqui, olha, um hambúrguer com o iPhone dele. Por exemplo, no quarto de hotel errado, né? Não. Que ele veio o quê? Veio os 3 pontos já ok, que era pra passar já o cartão lá, que você paga com o Alipay, o WeChat. Ele falou, olha, tava tudo certinho aqui na minha reserva, os 3 itens prontos, era só o do ok que tava comprado. E mais, ele falou em português, ele não falou em mandarim. Então, essa tecnologia do Conversational Commerce também, para mim, é um outro ponto forte para mostrar a diferença da China. Quando eu fui na NRF, agora, início do ano, em janeiro... A Google lançou, né? Ela lançou o protocolo para você talvez todo mundo integrar e colocar no seu... Então, sabe, é o início ali. A China não está no protocolo. Sim. A China você está comprando em português o iPhone, o hambúrguer. O protocolo já está montado, já está funcionando há muito mais tempo. Então, essa velocidade é impressionante. É impressionante. Eu sinto que dar um pulo na China é dar um pulo no futuro e voltar. Isso que dá essa agonia, assim, fala, putz, legal, assim, e ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar, pô, se eu for no futuro, o que eu posso trazer de lá para cá? Eu ia fazer essa pergunta, né? O que dá para trazer de lá para cá? Eu acho que quebrar um preconceito com o modelo de linguagem chinês, esse para mim foi uma mensagem, foi essa. Então, eu vi lá, por exemplo, o VTEX já está usando, tem um monte de gente que está brincando com esses modelos, né, que antes falava, modelo chinês, modelo atrasado, e era mesmo, ano passado, quando eu fui lá, era uma porcaria, né? E não é mais. Por quê? O Alibaba é o maior e-commerce do mundo. Cara, esse modelo tem que funcionar. A grande questão é se eles vão começar a trancar o modelo. Né? Mas o que tem hoje está muito incrível e um custo muito mais acessível. Então, o aprendizado que tem para quem está no mundo de tecnologia, dê uma olhada no modelo chinês. Tem uma universidade, hoje ela está na top 1 universidade, 1 ou 2, tá? Do mundo em tecnologia. Sichuan, que é uma universidade de Pequim. É incrível a história dessa universidade, inclusive, que fez para os americanos, inclusive, tá? Que deixou como legado no início do século e virou uma potência. O artigo mais citado de inteligência artificial do mundo, hoje, um artigo mais citado do século, tá? É dessa universidade, que é um artigo de visão computacional. E o que muda nos chineses? Antes tinha o chinês como copiador, né? Como o chinês que foi para o centro americano e voltou para lá. Esse artigo, ele não só é o mais citado, como os 3 pesquisadores do artigo, eles nunca estudaram na universidade fora da China. E lá está virando uma brincadeira o seguinte, Paulo, você não deu certo, tá? Você vai fazer MIT, você não vai fazer a universidade chinesa, não. Seu fracassado. Para entender assim, o nível de orgulho. Né? Eles estão crescendo com o movimento nacional, que eles estão começando a falar, cara, eles estão orgulhosos do que eles estão fazendo lá. Antes eram copiadores, as marcas boas eram marcas de fora. Agora a BYD, a DJI, Bose Deng, várias marcas, falam, não sei se eu preciso dessas marcas de fora, não. Então,
tem uma mudança cultural interessante aí na China, tá? E essas discussões que a gente tem aqui muitas vezes, mão de obra, né, não vai precisar de tanta gente, ou desconfianças em relação à inteligência artificial. Como você percebe lá esse tipo de discussão? Existe? Existe, existe, mas a diferença aqui na China, eu não estou sem um número aqui, mas o apoio que a população dá para esse processo, ela é muito grande. E o que eu vejo na China é um cuidado social que me parece muito mais legítimo. Aham. Em que sentido? Cara, você pode andar, a gente brinca lá, com um pote de dinheiro em cima da cabeça de madrugada e ninguém vai mexer com você, né? Então, você tem uma coisa, uma organização social que se fala muito liberdade, tolia a liberdade, né? Se você não é livre para fazer isso, aquilo, outro. Mas tem tanta liberdade que eles têm lá que eu sinto inveja aqui no Brasil, né? Poder andar pote de dinheiro na Aqui, cabeça. exatamente, que roubaram meu celular um dia desse. Eu falei, caraca, meu, eu fiquei pensando, pô, na China isso é impensável, não existe roubar o celular na rua, né? Então eu tenho a liberdade de ter o celular roubado. Não sei, tem coisas que a gente tem que. Acho que é muito chavão ainda, sabe? De uma mentalidade antiga de esquerda, direita, que lá nem é isso. A China é capitalista, a China não é esquerda e direita. Eles querem saber o seguinte, eles são pragmáticos. Tem uma frase que eles falam lá que é assim: não quero saber se o gato é branco ou preto, ele tem que pegar o rato. E o que dá certo? É isso? Então faz isso daqui. Eles não têm muito. Eles pararam com aquele negócio de ideologia. Eles fazem teste AB com tudo na sociedade lá. Isso eu achei muito legal. Então, os distritos, eles são quebrados de uma forma onde você é dono desse distrito. Se você tiver resultado para cá, vai para aquele distrito, né? E cresce na política quem tem os melhores resultados e essa galera vai crescendo na hierarquia. Então, é difícil, você não tem um político bobo, incompetente, porque ele veio de uma base, desde os distritos pequenos até o grande, para poder construir isso com base em meritocracia e entrega de resultado. É bem diferente a forma de organizar. Isso É como também. se fosse uma empresa. Exatamente. A organização deles é como se fosse uma empresa eterna, que tem lá o seu capitão. Então, e eles têm um plano de 50 anos, eles executam o negócio todo ano. Por exemplo, quando o Liu Sedol lá perdeu, né, tem um campeonato que é famoso, que é o campeonato de Go. Eu acho que foi em 2016 ou 2017 que ele perdeu essa partida para o DeepMind, que é uma tecnologia que o Google comprou depois. Esse é um esporte muito comum na Ásia, né, tipo o Super Bowl deles. E isso meio que parou ali, a turma falou, cara, tem alguma coisa acontecendo que ninguém esperava. Esse jogo tem uma complexidade que força bruta, que a gente chama na computação, não resolve. Tem que ter algo novo ali para poder fazer, né? E a DeepMind conseguiu fazer isso acontecer. Quando isso aconteceu, o governo chinês, pragmático, falou, vamos fazer um plano, até 2030 a gente vai ser o líder em inteligência artificial no mundo. Percebe? Isso foi 2016, 2017. Acho que o plano é de 2017, ele fez em 2016. E ele está executando. E ele está executando. Então, quando ele bota lá na meta, não é brincadeira. A meta é para chegar lá mesmo, né? O maior número de artigos científicos hoje em inteligência artificial é a China, que domina esse mercado. Então, eles são muito bons executores lá É legal de ver a coisa funcionando, sabe? Muito bom. A gente tem uma coisa em comum entre vocês, que é a questão dos dados, né? Vocês ali no monitoramento, no task mining, e vocês têm informação do negócio e hoje com os agentes, fazendo as análises e dando as respostas. A gente pode dizer que acabou essa ideia, né? Principalmente porque hoje tem uma coisa, né? Não é só ter o dado, a gente consegue extrair a informação muito fácil, que é o que vocês fazem, né? Perfeito. Então eu tenho o dado, mas eu consigo ter informação do que fazer com aquilo, né? Acabou o feeling. Não. Boa. Ainda o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer, o dado em si não sabe o que dizer. Né? Ele é frio. Tem uma parte, inclusive, de estudo de matemática de causalidade, que chama que o dado ele não consegue mostrar causa e efeito sozinho, né? E sempre ainda tem um fator humano de corte. Eu falo, até onde eu vou? Onde é que eu corto isso daqui? O dado ele não consegue se cortar para dizer, a partir daqui é isso, a partir daquilo é aquilo outro. Então, tem muito contexto que não está traduzido em dado, que a IA não consegue pegar, mas que o ser humano consegue pegar. Então, por exemplo, se você colocar um CEO para tocar uma empresa, só com um CEO agêntico, vai ser muito complexo, porque ele vai ler os dados de uma forma fria
não vai perceber um monte de abstração que existe no dia a dia, contextos que estão fora daqueles dados, ele vai tomar a decisão somente em cima daquele dado. Então, tem uma probabilidade muito grande da empresa dar errado, por ser um organismo muito, muito complexo, né? E aí o ser humano ele entra no circuito para colocar contexto Aham. naquele número, né? Mas hoje o ser humano não fica tão dependente só do feeling. A velocidade de trazer um insight para ajudar ele a ele tomar uma decisão melhor embasada tá violento, né? Isso mudou Tá absurdamente. violento. Então, você responder uma pergunta e fazer uma análise rápido, aquilo que você talvez nem Demorar fosse dias, fazer, né? demorar dias, ou você nem tem tempo de esperar, se acelera esse processo. Mas o que tem que ser perguntado, voltando Ah, a outro tópico, ainda é o ser humano que Aham. tem ah. essa capacidade. Não adianta, se falam, as empresas tentam se vender, mas o cérebro humano não é qualquer coisa, não. Ele captura muita coisa que a IA ela tá cega para esse tipo de coisa. Mas a gente tá fazendo um exercício dentro de casa que é interessante, que é o seguinte: a gente tá na questão da metodologia, a gente precisa fazer as IAs conseguirem ter capacidade de analisar e tomar decisão, Aham. para que a gente realmente consiga chegar a 100% autônomo, que é a nossa meta. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente montou uma pirâmide de análise de dados. Ela começa do macro e vai ao micro. Então, qualquer indicador nosso precisa seguir essa estrutura, que é o seguinte: macro é um insight geral sobre um determinado tema. Então, vou falar sobre o financeiro da Fink. Vai ter um insight ali que um agente de IA vai construir, escrito, o que está acontecendo no financeiro da Fink, baseado em KPIs, em indicadores. Então, você vai ter vários indicadores ali, cada um vai estar performando de um jeito diferente. Então, esse insight geral, ele lê esses indicadores. Para cada indicador, eu tenho o insight desse indicador, o insight descritivo desse indicador, que é uma IA que faz. Ao clicar nesse card de indicador, eu vejo a análise histórica desse indicador. Aham. Como que está sendo a curva desse indicador? Ao clicar num ponto da curva, vamos supor, num pico ou num vale, eu explodo para os eventos que geraram esse indicador. Então, se o indicador é 10, sei lá, eu estou falando do meu faturamento. Quando eu clico aqui no indicador, no dia tal, que eu tive 10 milhões de faturamento, abaixo vai ter uma tabela que filtrou todas as notas fiscais que foram emitidas desse faturamento. São os eventos. Quando eu clico nesse evento da nota fiscal, eu vejo os logs dela, que é desde o momento que começou o caminho de produção daquela nota fiscal, que pode ter sido solicitando um e-mail disparado por a gente, solicitando uma PO para o cliente, uma ordem de compra para o cliente mandar. Então, todos esses logs, todos esses step by steps, a gente está. É por isso que é do macro ao micro. Beleza. Isso daí me dá uma visão total dos dados e eu consigo chegar ali no passo, de repente, que é um passo que está travando. Sei lá. Eu não... Vou pegar o exemplo do que dá errado nesse processo que a AI não resolve, que eu acho que é um pouco da sua pergunta. Quando o dado está errado, ela se perde. Aham. Quando o ser humano olha aquela nota fiscal e fala, cara, por que dobrou o faturamento aqui? Fala, putz, cadastraram errado, botaram a nota do cliente X 2 vezes no mesmo mês. É difícil da AI pegar isso, entendeu? E aí tem Ela já faz uma análise burra ali do processo, entendeu? Você tem essa metodologia, que é uma pirâmide, que você vai do macro ao micro, e não termina aí, porque assim, até com o dado estando certo, às vezes as informações não estão somente naquela estrutura de dados, responde o porquê que aquilo dali aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha
que eu tenha, seja um indicador de jornada de trabalho. Posso pegar um exemplo muito claro, verdadeiro disso daí, que não é hipotético? Tinha um cliente nosso que tinha, bonitinho, tá aqui a venda dele, tal, no dia zerou. E zerou, ficou muito baixo. Aí, galera, será que é um erro de dados? Será que não subiu a venda daquela loja? Né? Aí a gente, falando com o cliente, não, esse dia o shopping pegou fogo, todas as lojas saíram. É exatamente não tá isso. Na série histórica, não tem como saber. Não tá naquela base de dados. Aí você tem que... aí a gente está construindo isso daqui, e aí o próximo passo, depois disso daí está construído, que está nesse momento a gente está executando essa construção, são todos os dados externos e internos que têm correlação com esse indicador. Por exemplo, se chover, mexe nesse indicador? Dependendo do indicador, mexe. Então eu tenho que ter uma análise de tempo por cidade para poder entender, porque às vezes um indicador baixou, beleza, mas quando eu vou quebrando ele, não, mas baixou nessa loja. Tá, essa loja fica onde? Fica na cidade tal. Choveu, mexeu, pronto, eu já respondi isso daí. Então, se você perguntar para o gerente da loja, ele te fala assim, na hora. A IA não sabe. Então você tem que ir construindo todas as camadas em volta dela para que ela consiga ir ligando os pontos. Enquanto você não fizer isso daí, o ser humano ainda precisa estar no loop para ir ajudando a dar sentido aos dados. Mas o que você, então, acredita é que a no gente futuro... vai construir para automatizar esse negócio. Aí depende do negócio, né? Tem negócio que dá, tem negócio que não dá. Porque quanto mais dados você conseguir colocar no entorno... Primeiro você tem que fazer o básico, que é isso que a gente está fazendo. Aí depois você ficar amarrando todos os dados no entorno, aí pode ser que ela tenha uma capacidade muito superior ao ser humano, de conseguir entender o porquê que foi aquele vale, a informação não está naquele dado, mas ela consegue nos outros dados... foi por causa disso, é isso aqui. Aí ela te dá um insight do porquê que aconteceu aquilo dali. Que é B2B, que é um software que não depende de loja aberta, que não depende de não sei o quê, mais fácil você fazer todo esse contexto do que no varejo, por exemplo. Eu tenho a loja das Casas Bahia da Magalu, onde está lá atendendo uma pessoa que, às vezes, não tem acesso a... Mal sabe, às vezes, de ler e escrever. E ela está lá, ela quer comprar o celular, ela vai conseguir comprar o celular. Precisa de alguém para poder atender. Né? Vai ser um robô que vai atender ali, esse vai demorar para acontecer, né? Isso vai demorar para acontecer. Por exemplo... Vamos pensar numa loja. Olha que isso é as coisas que a gente estava conversando sobre essa questão da interconectividade entre as bases de dados, né? E a gente falou assim, imagina que tem uma loja, essa loja é no Rio de Janeiro. Ela fica na Avenida Brasil. Um dia o indicador de vendas daquela loja caiu. Se você for consultar nas bases de dados de notícia, naquele mesmo dia teve tiroteio na Avenida Brasil porque teve uma ação da polícia numa favela ali do entorno. Isso fez com que as vendas caíssem. Cara, a IA não vai conseguir enxergar isso. Agora, se você falar, olha, esse dado aqui, procure notícias naquela região, no dia tal... já pega que o shopping pegou fogo. Ele pega. Ele consegue. Aquele exemplo do shopping pegar fogo, ele já dá pegado. Se tiver uma coisa muito anômala, mas você tem que ensinar né? para ele. Ele não vai fazer isso daí sozinho, ele vai ter E eu acho que é isso que a gente tem que ensinar para os executivos, por isso que ele tem que saber um pouco mais profundamente, para ele entender que não é mágica, mas também que não é impossível. Então, como é que eu conduzo a empresa num ambiente onde não é mágica e não é impossível? Como é que eu conduzo a empresa em algo que eu consigo aplicar na prática? Às vezes o pessoal já viaja com uma coisa muito maior e tem coisa muito mais básica que dá para fazer. Então, às vezes, tem o que é legal e o que traz dinheiro, às vezes está diferente, né? Então, você tinha falado nessa parte de dados, o que eu vejo uma fantasia muito grande é empresas que não têm um dado organizado ainda. Não tem um dado organizado. Hoje é a base da AI. Então, a gente tem, às vezes, casos que a gente tem dificuldade com quem quer contratar o Lookbox. Fala, nossa, tá aqui, dá para botar a gente para funcionar? A gente vai analisar e fala, não, mas por que a AI não resolve isso? Falo, não. A AI não sabe que a sua base está incompleta, que está... Então, precisa organizar isso primeiro. Uma vez isso feito, talvez uma AI do futuro, até isso tem dúvidas, porque ela não tem como inventar. Se a loja não está com um sistema bacana, imagina de ponto de venda, toda loja, então você tem um grupo lá com 100 lojas. E ele tem que alimentar uma base de dados para dizer, olha, eu vendi isso daqui. Aí vai ligar nessa base de dados para fazer uma análise.
Se eu tenho um problema físico onde esse dado não chega aqui, de comunicação, não tem como a AI Ou a fazer... pessoa não dá o input, não tem como ou ela preencher só o dá o buraco. input no final do mês. Para dizer, olha, caiu a venda, naquela loja parou de vender. Aí você não sabe se caiu o sistema, se pegou fogo na loja do shopping, o que é. Então, você tem que tirar pelo menos uma variável para dizer, olha, o dado é esse, a venda realmente era essa. Senão você bota tanta incerteza que nem o ser humano... Outra coisa, se o ser humano olha o dado, um expert, não entende, não é a AI que vai entender. Então, imagina que o ser humano olha e fala, ele não sabe se não recebeu o dado ou se teve alguma eventualidade. Eu tenho que limpar essa informação. E o primeiro passo é ter o dado com mínima qualidade ali, não importa a área, para ela poder funcionar. Então, a AI não resolve o problema de dado mal estruturado. Né? Se entra dado mal estruturado, vai sair. A mesma coisa que você pegar no seu chat GPT, uma planilha toda incompleta, e fala, faça um estudo. Como se o dado não está lá, ele vai fazer um estudo do... Então você pegou lá todo... o pior é assim, ele vai fazer o estudo e vai ser uma média medíocre vai estar tudo errado, totalmente genérico. E se o cara não tiver o mínimo de discernimento, ele vai aceitar aquilo dali e pronto. Um exemplo bem didático. Você tem uma empresa qualquer, não importa o faturamento dela. Né? Aí você pega um dado lá de 4 anos da sua empresa, mês a mês. E por algum motivo, tem um dado que está errado no mês tal e tal. Quando você joga na AI, ela fala, olha, uma coisa estranha aqui, não sei o que fazer com esse dado. Ou pior, ela vai fazer uma análise errada em cima daquela informação, porque ela acha que a venda caiu. Atenção, hein? Caiu muito a venda ali naquele período. Esse é um caso muito simples. Quando você bota um pouco mais complexo, aí o contexto faz a diferença. Eu lembro muito bem, a gente estava brincando com o algoritmo para dar insight de venda, aí o insight era assim, cuidado, sua venda de chocolate caiu muito nesse período. Na semana passada estava muito melhor. Semana passada foi Páscoa. Entendeu? Olha, quanto de contexto tem que ter para ele saber que semana passada foi Páscoa. Não vai vender igual Não vai vender igual a outra semana. Se você pega esse insight e dá para uma loja, um ser humano, ele vai falar, cara, que idiotice. Aí você já descreditou todo o seu produto, né? Então, essas sutilezas que não são triviais. E para a gente começar a fechar aqui o nosso papo, o que vocês imaginam? A gente falou muito, né, sobre evolução, está muito rápido. Você trouxe como o que você viu na China de um ano para o outro, as mudanças e tal. O que vocês imaginam para o próximo ano, por exemplo, em relação à inteligência artificial? Você, com todo esse contexto de ter recentemente voltado da China, você como empresa AI First, que daqui a alguns meses deve ser 100% autônoma, o que vocês acreditam que vai ser em 2027, por exemplo? Vai você, enquanto eu só penso. Você parar em Lookbox, né, e geral, né? No geral, esse ano é o ano dos robôs. A gente está ganhando uma atração absurda nisso. E quando se fala ano que vem, eu acho que, assim como veio a TV lá atrás, ele falou, nossa, isso aqui, imagina uma TV 4K, X polegadas, e só quem podia ter acesso, né, era quem tinha certa grana, e depois isso popularizou. A gente vai entrar na mesma coisa para o robô. O robô vai ser um elemento de luxo. Né? Então, no ano que vem, você já vai ver gente que já vai ter o robô e, como a gente faz a nossa previsão de dobrar a roupa, já vai estar acontecendo. Então, acho que isso já vai estar muito mais no cotidiano. Aqui no Brasil mesmo, né? Tu acha aqui que no Brasil mesmo já vão começar a importar. Já vão começar a importar. Mas, claro, uma classe, né, que tem poder aquisitivo maior para poder fazer isso daqui. Quem pode comprar um Porsche vai fazer isso. Quem pode comprar um Porsche pode comprar um robô desse e vai ter em casa para querer mostrar para os amigos. Né? Isso vai cada vez mais se tornar acessível. Então, acho que em tecnologia isso vai ser um diferente. Né? Falando um pouco lá no Look, a gente está vendo que tem uma consciência cada vez mais forte nas empresas de que a gestão da empresa ela tem que ser auxiliada pela AI. Né? Então a gente está vendo um caminho muito legal aí, onde está quebrando já aquela barreira de AI aqui, o que é? Não, isso já, na liderança já quebrou. Então acho que a gente vai, cada vez mais isso vai mudar, e a gente, no nosso caso, um vendedor de Casas Bahia e de Magalu, ele falou, cara, isso aqui está me ajudando a performar, isso não está me atrapalhando, isso está me ajudando a bater minha meta. Né? Então a gente vai ver cada vez mais essa AI no contexto comum, e logo a gente não vai chamar de AI, acho que no ano que vem, mas sabe, vai estar tanto no dia a dia que a gente vai estar usando aquela tecnologia que a gente não fica falando o nome técnico dela, não vai fazer mais sentido. Então eu acho que a AI vai começar a ser uma coisa tão normal. Quando a gente vê o filme, sei lá, o Ela, que a gente estava falando, Her, que é um filme, fica a dica, é um filme incrível sobre o início da AI. Esse livro aqui, deixar como dica também, né? É um livro bem bacana contando a história da OpenAI, ele mostrando os bastidores, as partes mais complicadas da empresa,
E mostra, inclusive, que eles se inspiraram no filme também, né? E acho que ninguém fala no filme de inteligência artificial. Realmente eu estou falando com minha assistente que está me ajudando aqui a fazer as coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Acho que é um pouco da visão que a gente tem aí para o ano que vem. Muito bom. Boa. Ano que vem, cara, eu acho que a gente vai começar a entrar numa fase talvez de um pouco mais de desespero, assim, de acabou a brincadeira. Aham. Tipo, não dá mais para ficar pensando como que eu vou fazer. Eu acho que vai ser um negócio mais de tem que fazer e tem que começar a transformar a empresa, porque eu entendo, tipo, se a Fink, nos próximos meses, a gente vai chegar na autonomia total, 100%, a empresa rodando sozinha, pelo menos é o que a gente está buscando, o quanto que a gente vai ameaçar o mercado? A partir do momento que a gente chegar nessa potência de velocidade, de escala, para onde que a gente pode ir? Quais são os outros mercados que a gente pode atacar? E se eu com uma empresa de 6 pessoas, com essa potência, eu estou conseguindo atacar qualquer outro mercado, vai começar a ter esses sinais de algumas empresas que vão começar a machucar as empresas que estão muito grandes e pesadas e que não conseguem reagir. A gente tem feito umas brincadeiras dentro de casa, eu e meus sócios, tipo, vamos montar um banco? Uhum. Tipo, qualquer coisa que a gente vê errado, tem muita coisa que a gente vê errado, tipo, a gente entrando em loop de atendimento numa empresa, sei lá, na Vivo, para tentar... Eu estou tentando há 3 meses fechar o contrato da internet da minha mãe no Rio, que se mudou para cá. Estou há 3 meses tentando. Só que eu não tenho paciência, aí eu fico entrando em loop, eu desligo, e estou pagando a conta há 3 meses, né? E aí a gente fica brincando assim, cara, vamos entrar em telefonia? Vamos acabar com esse Faz o mais negócio? simples, lembra do Cancelator, que era uma brincadeira lá atrás? Que era uma AI que você criar contrata para você e fala, pra ela olha, cancelar o cancela essa serviço. conta. Hoje ela vai fazer o mas aí, Cancelator. mas aí o Cancelator é tipo um nível menor. Não, agora é assim, vamos montar uma Vivo? Vamos, sabe? Mas eu acho que vai começar a chegar essas pequenas empresas, mas com muita potência, muita Para espancar as velocidade. grandes. E isso eu acho que vai começar a incomodar. Eu acho que 2027 vai ser um ano de incômodo. Vai começar a ter os primeiros sinais dessas empresas mais rápidas. Espero que a Fink seja uma delas. E mostrando para o mercado que, ó, se eu não me mexer, eu vou ficar para trás. Porque competir com esses caras não vai dar, não. É tipo Ucrânia versus Rússia, né? Com um orçamento ridículo. Você tem uma tecnologia que pode fazer um drone com uma tecnologia absurda com muito pouco dinheiro, né? E isso incomoda a Rússia. E aí fala, começa a mas é incomodar todo mundo, né? Porque aí todo mundo começa a falar, opa, calma aí. E os meus tanques de guerra que eu tinha aqui, então, não serve para Não serve pra nada Meu mais. dronezinho desse tamanho de $1.000 detona. Exato. Adorei. A gente teve uma visão um pouco mais tech, uma visão mais de estratégia de negócios, talvez. Gente, obrigada, Paulo, mais uma vez, e muito obrigada Obrigado pelo a seu você. tempo aqui. Sei que é Legal. difícil conseguir, né, um espaço para a gente bater um papo, mas acho que é importante para a gente discutir, ter ideias, levar mais informação para as pessoas de um assunto que é tão importante atualmente, né, que pode ser a virada de um negócio ou não, né? Bacana, gente. Obrigado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada também. Compartilhe com outras pessoas que precisam entender um pouco mais sobre essa transformação da inteligência artificial e até o próximo episódio. E busque saber sobre a Lookbox, que a gente vai deixar o link aqui na Boa. nossa descrição. Obrigado, Paulo. Obrigado.